Tem 7 inimigos que eu tenho que eliminar da minha vida. 7 inimigos. Eu vou aqui citá-los. Número 1, ódio. 2, a dúvida. 3, o medo. 4, o arquivo de pecados e iniquidades. 5, o passado. 6, o futuro. E 7, a língua que é utilizada na construção de mortes, roubos e destruições. Nós estamos em um mundo e estamos em uma batalha. Tem inimigos que o próprio Deus, através de Jesus, através de anjos, ele nos socorre. Mas alguns inimigos são da nossa responsabilidade de vencê-los. E eu falei aqui em 7 inimigos. Falei do ódio, da dúvida, do medo, arquivo de pecados e iniquidades, passado, futuro e a língua utilizada para a morte. Uma língua que traz a morte, o roubo e a destruição. E o primeiro inimigo que nós precisamos eliminar das nossas vidas chama-se o ódio. Em 1 João 3,15 diz assim: todo o que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Então, se a pessoa ela tem ódio no coração, ela não tem a vida eterna nela. Eu tenho que renunciar o ódio. Ah, Joesley, mas a minha ex-mulher, você nem imagina o que ela fez comigo. Ah, o meu ex-marido, o meu filho, aquele empresário, trabalhando naquela empresa há 50 anos, eu saí passando fome daquela empresa, eu quero que eles morram. Eu tenho ódio deles. Então, mesmo você tendo razão, mesmo você dentro de um juízo humano, tendo uma lógica de ter ódio prejudicará a sua vida. Eu não posso pagar o mal com o mal. Eu não posso vingar. Eu tenho que bendizer. Eu não fui chamado para vingar. Eu não fui chamado para pagar o mal com o mal, para dar o troco, não. Eu fui chamado para bendizer. E aqui na palavra, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, eu quero que você, ouvinte, preste atenção nesta palavra aqui, que eu vou ler para vocês aqui. Não retribuindo o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Quando eu, em vez de amaldiçoar, em vez de vingar, de revidar, eu vou bendizer. Eu não posso nutrir ódio. Eu tenho que eliminar esse inimigo, o inimigo do ódio. E Jesus, em seu ministério maravilhoso, de discipulador da lei da graça, Jesus, ele tem conselhos maravilhosos e excelentes para nós praticarmos. Infelizmente, alguns, quando têm conhecimento desse texto, eles não concordam com Jesus.
Eles acham que Jesus está até errado, mas aqui é o único processo que existe para que o ódio seja eliminado de nossas vidas. Mateus 5, do versículo 43 ao 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do nosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeito, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Amém. Ah, Joesley, duro é esse discurso. Eu não consigo, eu não quero, não vou fazer. Infelizmente, se você não fizer isso, você está fora do plano de Jesus. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos lançar fora o ódio e a mágoa. Jesus, ele só nos perdoa quando nós perdoamos ao nosso semelhante que nos fez mal. E aqui em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Elimine esse inimigo, o inimigo chamado ódio. O segundo inimigo, na verdade inimiga, a ser vencida é a dúvida. A dúvida é uma inimiga a ser vencida. E aqui em Tiago 1, eu vou ler aqui Tiago, capítulo 1, versículo 5, que o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, ele explica-nos de maneira muito clara aqui. Ouça aí. Tiago, capítulo 1, a partir do 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Então a pessoa que duvida, ela é uma pessoa que ela não tem segurança, ela não tem foco, ela é levada e derrubada por qualquer vento. A dúvida faz a pessoa ter complexo de inferioridade. A pessoa se sente a coitadinha, a rejeitada e a derrotada. Vença a dúvida. Ô Joesley, e como é que eu venço a dúvida? Tendo fé. E como eu adquiro a fé? Número 1, ouvindo a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como vem a fé, Joesley? Quando eu vejo Jesus transformar situações. E isso acontece em João 12, lá no casamento em Caná da Galileia. Quando Jesus transforma a água em vinho, a palavra diz que seus apóstolos, seus discípulos, depois que viram Jesus transformar a água em vinho, creram nele. Então, eu vou eliminar
a dúvida. A dúvida que faz com que o homem seja um derrotado. E o que é a dúvida? É o contrário de fé. A fé traz a vitória, a dúvida traz a derrota. A fé traz a cura, a dúvida traz a doença. A fé traz a edificação, a dúvida a destruição. Então eu vou eliminar a dúvida da minha vida em nome de Jesus. Outro inimigo a ser vencido, a ser eliminado. Qual? O medo. E o que é o contrário do medo? A coragem. E como é que eu venço o medo? Como eu vou eliminar o medo? Com o amor. O amor ágape, o amor agapã, o amor de Jesus, ele faz com que eu vença o medo. Não é remédio, não é remédio, é o amor. É o amor, amém? Lembra dessa música? É o amor. Então, 1 João, capítulo 4, versículo 18. Ouça aí. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Destrua o medo da sua vida, porque o medo ele vai trazer o que para você? Castigo, pena, morte, fracasso, falência e derrota. Você vai vencer o medo em nome de Jesus. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. Eu quero que você ouça bem esta palavra maravilhosa. Ouça aí, irmão, em nome de Jesus. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Medo é covardia. Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, não. Ele nos deu espírito de poder, amor e moderação. Elimine o medo da sua vida. Não seja covarde, tenha coragem. Deus falou para Josué muitas vezes, não temas, você vai fazer com que este povo venha herdar a terra. Tenha coragem, vença o medo. E como eu venço o medo, Joésley? Com amor. O amor, ele elimina o medo. E qual o nome desse amor, Joésley? O amor ágape. O amor agapã, o amor de Deus, o amor incondicional, amor agapã ou ágape, que é este amor maravilhoso em nome de Jesus. Então vença o medo, elimine o medo de sua vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse 21, versículo 8. É mais um texto interessante, eu vou ler aqui para você. Quero que você ouça Apocalipse 21, versículo 8. Ouça aí, meu irmão. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui está o quê? A covardia e o medo está na relação daqueles que vão, infelizmente, participar do lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então vem eliminar o medo em nome de Jesus. O quarto inimigo a ser vencido, a ser eliminado da sua vida é o arquivo de pecados e iniquidades. Pessoas que carregam culpas, pessoas que arquivaram aquele pecado. E esse pecado
não é confessado e nem renunciado. E isso aí tem que ser eliminado de sua vida em nome de Jesus. Amém? Então você vai o quê? Você vai confessar o pecado, pedir perdão a Deus por eles e terceiro, renunciá-lo em nome de Jesus. Amém? Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Ouça aí, meu irmão, essa palavra maravilhosa. Provérbios 28, versículo 13. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Elimine o arquivo de pecados e iniquidades, como confessando e renunciando para que haja misericórdia. Você vai alcançar misericórdia em nome de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Aleluia. Confesse os pecados. Elimine o arquivo do pecado. Elimine o arquivo da culpa. Dos teus pecados, Deus não se lembra mais. Ouça aí, Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Palavras do nosso Pai, palavras do nosso Criador. Em nome de Jesus. Pois serei misericordioso para com as suas obras más, e não me lembrarei mais de seus pecados. E não me lembrarei mais de seus pecados. Amém? Deus, ele tem uma doença chamada amnésia. E o que é isto, Joesley? Ele se esquece. Ele se esquece dos pecados que foram confessados. Você confessou, ele esqueceu. Amém? Ele lança tais pecados no fundo do mar. Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a maldade e te requeres da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira, mas sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia. Pecados lançados nas profundezas do mar. Em nome de Jesus, elimine o arquivo de pecados e iniquidades. Elimine a culpa. Não traga a culpa sobre a sua vida. Amém? Quando houve o avivamento em País de Gales, um dos itens que foi pregado pelo Evan John Roberts foi justamente este: confessar pecados e renunciar os pecados cometidos. Aleluia, glória a Deus. Amém? O quinto inimigo a ser eliminado é o inimigo do passado. Irmãos, o que passou, passou. Olhe para frente. Não fique preso ao passado.
Não fique preso à sua infância, adolescência. Saia do passado. Viva o presente. E fale: Jesus, o que tu tens para a minha vida hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Mas a pessoa fica no passado, remoendo, lembra dos maltratos do pai, dos abusos, e ela não consegue andar, ela não consegue caminhar. E ela tem as derrotas e as feridas do passado para não produzirem no presente. Esqueça, vamos caminhar, venha para frente em nome de Jesus. Filipenses 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Então, não fique preso ao passado. Elimine este inimigo. Elimine o saudosismo. Elimine a derrota. Porque até o saudosismo, às vezes ele é ruim. Por quê? Porque você começa o quê? Você começa a fazer uma análise das bondades do passado e as ruindades do presente. E você começa a maldizer no presente, a murmurar e a criticar. Então, em nome de Jesus, elimine o mal passado de sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que você traga para a sua memória apenas aquilo que traz para você esperança. Pense em coisas boas, pense no bem, pense no amor, pense no belo, no verdadeiro, no essencial, naquilo que traz para você a alegria em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Amém? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu vou pensar em que, Joesley? Eu vou pensar naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, quando existe louvor e quando existe virtude, em nome de Jesus. É o meu pensamento, em nome de Jesus. O meu pensamento cativo a Cristo, aleluia, glória a Deus. E o outro inimigo que eu vou vencer é o medo do futuro. Pessoas que, aquela música, como será o amanhã? Pergunta a quem. Então a pessoa ela tá querendo saber do amanhã e não vive o presente. O cara quer ser médico, mas ele não estuda no colegial. Ele não faz um cursinho pré-vestibular, mas está pensando no futuro. Elimine este inimigo chamado futuro em nome de Jesus. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplicas e com ações de graças. Amém? Quando eu faço ações de graças e de agradecimento, quando eu elimino essa ansiedade, esse medo do futuro, essa prisão no futuro, quando eu tenho ações de graças, desgraças são evitadas em minha vida, em nome de Jesus.
Aleluia. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Palavra maravilhosa do Senhor. Ouça aí. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Se lança em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Elimine esse inimigo, o inimigo do futuro, de pensar no futuro, de ficar preso ao futuro. E viva o presente em nome de Jesus. Aleluia. Amém? E o sétimo inimigo que você vai derrotar, matar, a sétima inimiga, é a língua usada para causar a morte, o roubo e a destruição. Eu vou ler aqui Efésios, capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. Eu quero que você ouça esta palavra maravilhosa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Eu não posso falar palavras que venham trazer destruição. Eu não posso trazer palavras que vão gerar contendas entre irmãos. Eu vou gerar a vida. Amém? Eu vou ler aqui os Salmos 15. E nesses Salmos tem uma relação de características do verdadeiro cidadão dos céus. E no tocante à língua, amém, existem recomendações interessantes. Eu vou ler aqui os Salmos 15, é um salmo pequenininho. Ele começa com uma pergunta aqui. Salmos 15, versículo 1. Senhor, quem subirá no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? O 2, versículo 2. Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração. Falar a verdade de coração. O 3. Que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia seu amigo. Amém? Então aqui é a língua que não difama, a língua que não cria calúnia, a língua que não mente. Versículo 4. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor, o que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. Aquele que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe subornos contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Mas nessa relação aqui, eu quero me deter apenas no tocante à língua. A língua do cidadão do céu é a língua que não mente, a língua que não difama e a língua que não cria calúnias em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Elimine essa língua que causa a morte, a língua que causa a destruição, a língua que causa a murmuração. Quando eu uso a minha língua para murmurar, eu vou atrair para a minha vida morte, destruição. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 10:10. Ouça esse texto da palavra, esta exortação divina. 1 Coríntios 10:10. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Não use sua língua para fofocar, para murmurar, para criticar, para zombar e para escarnecer. Não use. Use a sua língua para louvar ao Senhor, para louvar a Deus. Amém? Salmos 34, versículo 1. Ouça aí
a palavra do nosso Pai. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre em seus lábios, em nome de Jesus. Então, que você derrote o ódio, a dúvida, o medo, o arquivo de pecados e iniquidades, o passado, o futuro e a língua usada para causar morte, roubo e destruição, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado é o nome de Yahvé. Oremos. Meu Pai, que em nome de Jesus, eu e este ouvinte que me ouve agora, que nós venhamos derrotar o ódio, a dúvida, o medo, o arquivo de pecados e iniquidades, o passado, o futuro e a língua usada para a morte, o roubo e a destruição. Meu Pai, eu vou vencer o ódio com amor, perdão e bendizendo aquele que me ofendeu. Eu vou vencer a dúvida com a fé. Eu vou vencer o medo com a manifestação do amor. Eu vou vencer o arquivo de pecados e iniquidades, confessando os pecados e rejeitando os pecados. Eu vou vencer o passado, vencendo a ansiedade e me lançando em tuas mãos. Eu vou vencer o futuro da mesma forma, me lançando em tuas mãos, vencendo a ansiedade e seguindo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E eu vou, Senhor, em nome de Jesus, vencer o mau uso da língua, te louvando, te adorando, bendizendo, em nome de Jesus. Então, Senhor, eu oro pelos meus irmãos, venha nos abençoar, edificar, restaurar, renovar, restituir, transformar a vergonha em honra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu vou agora orar pela paz de Jerusalém. Amém. É um mandamento. Eu vou orar pela paz de Jerusalém. Salmos 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei teu bem. Aleluia. Meu Pai, eu oro por Jerusalém, eu oro por Israel, eu oro por Sião. Eu oro por todos os judeus que moram, meu Pai, em Israel e aqueles que estão espalhados pelos 4 cantos da terra. Abençoe, Senhor, o presidente de Israel, o Herzog. Abençoe o primeiro-ministro, Naftali Bennett. O presidente do parlamento, o Mickey Levy. E a presidente da Suprema Corte, a Esther Hayut. Abençoe o povo hebreu. Abençoe, Senhor, a Califórnia, o Havaí, a Flórida, a África, a Alemanha, a cidade de Cassel, que aí nós temos muitos ouvintes. Aleluia por isso, glória a Deus, Pai. Abençoe o Brasil, o mundo, a Bahia, Xique-Xique, Marreca Velha, Canarana, Itaguaçu da Bahia, Barra. Abençoe o mundo, Pai. Pai, possa enviar agora em nome... Eu peço que tu venhas enviar serafins com brasas quentes. Estes serafins vão queimar estes vírus, lançá-los em garrafões. Os garrafões serão tapados e lançados nos Tártaros, no Sheol, no Hades, no abismo e no inferno, sem direito a retorno, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E agora, na sequência da programação,
nós temos a bênção sacerdotal. A bênção que Deus mandou o sumo sacerdote Arão abençoar o povo hebreu. Então que Deus te abençoe e siga aí com a nossa programação. Em nome de Jesus. Amém. Hesed Hadon Yeshua Hamashiach. Vei Havat Hai Elohim. Veit Habrut Ruach HaKodesh. Ekohen. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.